Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então vamos para a terceira parte da nossa leitura-releitura de Le Rouge et Le Noir, do Stendhal, né? A literatura francesa, século XIX, né? E a parte que eu mais gosto, que é a parte 2, em que o Julien Sorel, ele sai da província, né? Sai lá da família do prefeito Renal, né? O senhor de Renal, e aí ele vai para trabalhar como secretário na casa de um marquês. O marquês que foi um emigré, ou seja, um emigrado durante a Revolução Francesa. Então, é o Marquês de La Mole, Marquês de La Mole, que é um dos emigrados, ou seja, lembrar que teve a Revolução Francesa, os nobres que não foram guilhotinados fugiram, né? E eles voltaram depois da queda do Napoleão, né? Lá em 1815. Então, esse Marquês de La Mole vai aceitar o Julien Sorel como um dos seus secretários, né? Então, a pessoa vai ter acesso à casa, à família do Marquês. Muito bem, o Marquês tem um filho, tem uma filha, né? Tem o Norbert, que é o filho, e tem a Mathilde. E a Mathilde é aquela menina assim, muito curiosa, muito impetuosa, né? Gosta de ler romance, que ela fica pegando a biblioteca do pai, né? E o Julien Sorel fica trabalhando justamente na biblioteca. Então ela chega lá e está trabalhando. E aí começa, tipo assim, interessante, porque o Julien demora a se aclimatar a esse pessoal da nobreza, né? Inclusive o próprio Abade fala que, olha, você é muito altivo para um serviçal, né? Você não deve dirigir a palavra aos nobres, né? Você não deve ficar encarando os nobres. Você só se manifesta quando um nobre, né? A forma de serviçal, ou seja, você nunca dirige a palavra ao nobre, a não ser que o nobre dirija a palavra a você, né? E aí ele vai aprender isso, né? O Sorel vai aprender como é ser o nobre, e esses nobres são todos assim, muito conservadores, porque é o pessoal que tem o maior medo de revolucionário, né? Então esses Danton, esses Robespierre da vida, mas eles sempre são cheios de elegância, né? Distinção de nobreza e tal. E o Juliano tem que aprender justamente a trabalhar com esse, né? Com essa forma de, né? Outra forma de ser, né? Imagina, ele estava lá, ele era um plebeu, filho de carpinteiro, aí foi trabalhar na casa do prefeito, e depois foi subir de vida, foi para Paris, e está lá no Faubourg Saint-Germain, né? Faubourg Saint-Germain, que é um bairro de Paris, onde tem, né? O Faubourg Saint-Germain é um bairro de Paris, onde tem concentrado hoje em dia os ministérios, né? Então, o bairro dos ministérios. E é um lugar que, inclusive, parece muito nos romances do Marcel Proust, que nós vamos ver lá no Em Busca do Tempo Perdido. Então, esse Faubourg Saint-Germain, né? Faubourg Saint-Germain, famosíssimo, tem lá a casa dos nobres, né? Então, as mansões, os ministérios, né? A nobreza, toda lá. E aí ele vai frequentar aquele local, claro que ele vai ser rejeitado, obviamente, né? De início ele vai ficar muito solitário, vai ficar isolado, né? Não vai ter quase nenhum amigo, porque ele é inferior aos nobres, né? Então a roda de amizades lá do Norbert e da Mathilde ele não vai ter acesso. Por mais que ele seja, né, um dos serviçais da família, né? E ao mesmo tempo ele não vai ter vai se prochegar lá com os serviçais, porque já tem problema com os serviçais lá da Elisa, lá na casa do prefeito, o senhor de Renal, né? Então ele fica assim meio arredio. E é claro que ele arruma as confusões, né? Vai lá no boteco lá e arruma briga com um cara lá que chama, né? Aí vai lá na casa do cidadão lá fazendo duelo. Aí sempre tem que ter uma cena de duelo, né? Romance do século XIX sempre tem que ter uma cena de duelo, uma cena curtíssima. Ele vai lá, tira satisfação com o cara, leva uns tiros e tal. E acaba fazendo amizade com o nobre, né? Então, tipo assim, foi um mal entendido, na verdade, depois descobre que foi um mal entendido, que o cara tá com os cartões de outro nobre, né? Então, mas assim, a cena tem que ter um duelo. Então aí o Stendhal, só vou arrumar uma cena aqui que vai mostrar como é que o Juliano é muito passional, né? E aí vai cair nessa de duelar com o nobre e tal. Então, o Stendhal tem essa preocupação muito de situar mesmo historicamente, né? Então você vai ter essas reuniões desses nobres, os nobres estão sempre preocupados com os revolucionários, então estão sempre ali preocupados com os movimentos de outros países que foram contaminados, né, pela ideia republicana, países que têm essa preocupação realmente com a nobreza, né, que voltou, porque tem duas nobrezas agora, né? Tem aquela nobreza lá do Napoleão. Quando o Napoleão virou imperador, ele criou uma nobreza nova, né? A nova nobreza do Império Napoleônico, inclusive familiares, né? O Napoleão entregou cargos de rei e rainha ao longo da Europa, os países da Europa, para seus familiares, né? Para seus sobrinhos, seus irmãos e tal. Então, inclusive um dos sobrinhos do Napoleão vai ser o Napoleão III, né? Que vai ser um presidente francês que vai dar um golpe e vai se tornar imperador. Aí vai ser a época do Baudelaire, vai ser a época, né, dos simbolistas, a época que nós vimos lá
até 1870, né, com a derrota dos prussianos, o Império do Bismarck lá. Então vai ter esse pessoal vai ter a Terceira República, que vai acontecer do romance que nós acabamos de ler, que é o Cemitério de Praga, né, do Umberto Eco. Então, ou seja, tudo, o século XIX é complicadíssimo, né? Essa história do século XIX é complicadíssimo, como se o século XX fosse fácil, né? Então vamos lá, então nós estamos falando aqui do filho do Marquês, que é o Conde, né, o Norbert. Aí você tem a filha, que é a Mademoiselle Mathilde. A Mathilde, assim, ela gosta muito de tradição nobre, né? Ela gosta de estudar a história das rainhas antigas. Inclusive, vai ter uma ficção com aquela Marguerite, né? A Marguerite, deixa eu só ver aqui, o nome é Valois. Marguerite do Valois, que é aquela época lá da Noite de São Bartolomeu, né? A Noite de São Bartolomeu, quando os reis católicos emboscaram os protestantes e teve um verdadeiro massacre, né? Então, massacre de cristãos, os cristãos católicos massacrando o cristão protestante, né? Então, essas intrigas religiosas ali do século XVI, né? Época do Lutero, né? Da famosa reforma protestante, né? Então, o século XVI é meio complicado. Então, é interessante ao longo da narrativa que o narrador se volta para o leitor, né? O narrador tem essa questão, a gente acha que só Machado de Assis fez isso, né? Não, mas na verdade aqui ele já tem isso, porque além dele apresentar os pensamentos dos personagens, daí o psicologismo, né? Ele está ali no romantismo para o realismo, né? Mas ainda é romântico, as cenas de romance são bem românticas, né? Então, o Julian consegue a confiança da Mathilde, né? Aos poucos vai conseguindo o ciclo de amizades dela. E aí consegue seduzir a moça, né? Consegue seduzir a moça, muito problemas, encontros na madrugada, e aí isso vai dar um maior problema. Agora, por que ele conseguiu isso? Porque ele conseguiu a amizade do Marquês, né? O Marquês tem ele como serviçal, mas fala aqui, ó, você, né? Você vai ser meu amigo também, então, aí dá roupas novas pro Juliano Sorel, né? Roupa de nobre, roupa, né, de seda. E aí trata ele como um familiar mesmo, né? Então ele vai ter o Julian em alta conta, porque o Julian conhece a Bíblia, sabe ler, sabe escrever, né? Ajuda ele nos trabalhos, né, de redação. Então o Julian Sorel, ele vai ser essa amizade mesmo para o Marquês, que está doentado, né? Então alguém com quem ele pode conversar. E o Julian é um cara muito inteligente, né? Então ele é muito esperto. Para um serviçal, ele é muito esperto. E ele não é um nobre, então você vê que confusão, né? Então ele fica nesse dualismo aí, porque ele não é aceito como um nobre, mas também ele não é um serviçal qualquer, né? Ele é o secretário do Marquês de La Mole, né? Muito bem, então a Mathilde vai conseguindo essas tradições, né? Inclusive, dessas rainhas cruéis da França, e ela é muito romântica, assim, né? A Mathilde é muito romântica, mas o tempo todo pensando nesse drama de estar tendo esse romance com o serviçal, né? Por mais inteligente que ele seja, por mais amigo da família que ele seja. Porque o pai jamais vai aceitar, né? Então ela fica falando assim, será que ele seria um Danton? Será que ele seria um revolucionário se tivesse nascido um pouco antes, né? E a gente vê que sim, né? Se ele tivesse nascido um pouco antes, ele seria bem napoleônico. Ele estaria nas tropas napoleônicas invadindo, né, a Alemanha, a Polônia, a Rússia, né? O Juliano que nasceu um pouco tarde, então ele perdeu essa época do Império Napoleônico. E aí tem esses encontros na madrugada, certo? E aí depois o pai vai descobrir, né? Claro, vai descobrir, uma hora a casa vai cair. E ela vai mandar uma carta, né? Uma carta imensa, 8 páginas lá para o pai, o Marquês de La Mole, olha, aconteceu isso, isso e isso, leia um livro para saber, o drama. E aí o pai falou assim, realmente, então vou ter que resolver isso aí e vamos dar títulos e terras, né? Ou seja, o nobre dá títulos e terras. Então ele vai distribuir lá um título para o Monsenhor Cavaleiro Julian Sorel de La Vernay, né? Então é Monsenhor Cavaleiro Julian Sorel de La Vernay. Então ele vai dar um título de nobreza e terras para o Julian Sorel. Então é o ápice do romance, né? Que o Julian, conseguiu tudo, né? Conseguiu ser aceito na família nobre, agora vai casar com a nobre, né? Vai ter títulos de nobreza, vai ter terras, dá pra você ver que coisa, né? Que coisa. Isso, assim, agora tá. Esse é o famoso capítulo 34, né? O homem de espírito. Então, é a hora que o Marquês responde a carta da filha e fala assim: então eu vou dar títulos de nobreza, né? Para o Julian Sorel, né? Então, o homem de espírito. Só que aí na capítulo 35 começa a derrocada dele. Então é impressionante. Capítulo 34 ele está lá em cima. No capítulo 35 ele já está embaixo, porque aí o Marquês vai receber uma carta de quem? De quem? Da Madame de Renat. Né? A Madame de Renat, muito contrita, né? Pelas suas confissões e tal, pela confusão que o Julian arrumou lá na família do prefeito, né? E aí ela vai escrever a carta, vai chegar na mão do Marquês,
E aí o Marquês falou, não vai ter casamento não. Esse cara é uma revista, esse cara é um ambicioso, esse cara já é cheio de rolo, né? Esse cara é um duas caras, é um hipócrita e tal. E aí então, nesse momento a casa cai, porque aí no mesmo capítulo 35, o Julian pega uma carruagem, vai lá em Verrières e dá 2 tiros na madame, né? Pronto, aí acabou a história do Julian, né? Porque aí não vai morrer, mas vai acabar porque ele vai, né? Vai entrar pra justiça, vai ser preso. Aí vai receber as visitas, né? As visitas lá da Matilde, né? A Matilde vai lá, porque com essa ideia sofredora, né? Ele está sofrendo, né? E ela tem essa ideia desses reis da tradição francesa, né? Sempre reis muito romantizados, né? Então ela tem uma mente muito romantizada. E aí depois o Julian vê que não matou, né? Só feriu lá a madame. Né? Ao caso impensado, no mesmo dia ele pega uma carruagem, vai lá em Verrières e dá um tiro na igreja lá, né? E chega lá e dá um tiro. Então, ou seja, ele é completamente passional, ele não tem nenhuma frieza. Assim, em alguns momentos ele é estratégico, né? Em alguns momentos ele consegue driblar, inclusive, a segurança lá da mansão, colocar uma escada lá para subir, tipo Romeu e Julieta, né? Bota uma escada para subir no quarto da menina. Então, é uns negócios assim, né? Então, o que o Stendhal faz aqui, né? Minhas considerações de leitura, o que o Stendhal faz? Ele tenta botar um pé no romantismo, né? Criar casais bem românticos, cenas bem românticas, né? Mas ao mesmo tempo ele faz autoanálise política também, né? Porque tem as conversas dos nobres aqui morrendo de medo dos revolucionários, morrendo de medo de outra revolução, então já vão tramando as contra-revoluções. Lembrar que em 1830 vai ter uma dessas revoluções, 1848 vai ter outra, depois em 1870 vai ter a Comuna de Paris. Olha para você ver, né, que não é fácil ser nobre na França, né? Então, você vê as reuniões, vários capítulos que são dedicados, porque o Julian está lá como secretário, ele vai ouvir as conversas dos nobres, né, morrendo de medo de ter novos Napoleões, né, e aí depois, você vê que interessante, aí vai ter um sobrinho do Napoleão, né, que vai ser o Napoleão III, que vai dar um golpe na República, né, então ele vai dar um golpe na República, ele é um presidente, vai se tornar um imperador, e aí, na Terceira República Francesa, nunca os nobres foram tão felizes, né, porque aí a gente vai ver lá no Proust, né, nunca uma república foi tão, né, gente boa, né, foi tão camarada para os nobres, né, porque os nobres mandavam e desmandavam na Terceira República. Né. Então, assim, interessante essa questão das revoluções e contra-revoluções na França. Né. Então fica a dica de leitura do Stendhal, não é o super resumão. Eu gosto mais da parte 2 que da parte 1. Eu acho a parte 1 mais como início, um aquecimento, para você ver como é que é a lábia do Julian, né, como é que é a personalidade. Mas aqui na parte 2 já tem muito mais coisa, tem documentos, tem as cartas, tem o pensamento dos personagens, né? Então aqui o Stendhal está muito maduro, né? E depois vai fazer o Cartucho de Parma. O Cartucho de Parma tem aquela cena em que o cidadão lá está atravessando o Waterloo, né? O campo de batalha em que o Napoleão foi derrotado pelos prussianos e pelos britânicos, né? Então é interessante isso aí, como é que ele consegue pegar um panorama histórico, né? Ou seja, aqui nós estamos em 1829, 1830, e depois tem uma cena lá no Cartucho de Parma, que começa na Itália, tendo uma cena de Waterloo na Bélgica, né? Então ele pega lá, ele faz um panorama bem de Napoleão. É interessante o Stendhal justamente para pegar essa fase da Revolução Francesa até 1830, né? Que esse início do século XIX, depois da época que o Napoleão fez e desfez, né? Aprontou, como um registro histórico e também como um registro literário, porque aqui você vê a transição, né? Ou seja, já estava aqui o romantismo forte, né? Victor Hugo, o Alexandre Dumas, né? Outros poetas que estavam aqui na época, e depois, né? O Victor Hugo vai ser o ápice dessa época, vai surgir também o Balzac, né? E aí depois o Flaubert. Então o Balzac, Flaubert, aí já cai no realismo, né? O Balzac tá igualzinho o Stendhal, tá alguns romances bem românticos, né? Eugênio Grandet é bem romântico, mas depois o Balzac vai ficando mais realista, né? Com essa mesma ideia de um cara que sai da província e vai para Paris, né? Ilusões Perdidas do Balzac tem isso, né? Que depois vai ser o Comédia Humana e tal. Então, ou seja, coloca isso, um cara que está lá na província e vai fazer a vida em Paris, vai subir na vida em Paris, né? Depois também tem o Bel-Ami do Maupassant, que aí já é lá na segunda metade do século XIX, que vai ser também um cara revista, né? O Bel-Ami vai ser o cidadão lá que ele vai tentar, né, seduzir as damas de sociedade e tal, para subir na vida em Paris, né? Então já é outro personagem do Maupassant.
que é o Bel-Ami, né? Depois nós vamos falar desse livro aqui com certeza, quando a gente falar lá dos realistas, né? Dos Zola, dos naturalistas, etc. Né? Flaubert, Zola, Maupassant, vou falar desse pessoal lá pro final do ano, ok? Então, obrigado pela atenção, não deixem de ler, de compartilhar Stendhal, Desrouges et Le Noir.